Quanto tempo a Terra poderia sobreviver se a água do mar desaparecesse de repente? No momento em que a água do mar desaparecesse, uma área de vácuo de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos surgiria na Terra. Um minuto após o desaparecimento da água do mar, grandes navios cargueiros navegando nas profundezas do oceano cairiam todos no fundo do mar. O impacto violento os destruiria completamente. 10 minutos após o desaparecimento da água do mar, sem o peso da água do mar, o fundo do oceano começaria a se elevar novamente, comprimindo as placas continentais e desencadeando terremotos violentos em todo o mundo. Uma hora após o desaparecimento da água do mar, o fundo do oceano, antes insondável, estaria agora totalmente exposto. Muitas formas de vida marinha, incluindo baleias, começariam a morrer, emitindo um odor pungente. Um dia após o desaparecimento da água do mar, devido às grandes mudanças na pressão atmosférica, a precipitação global começaria a se transformar em geada, mergulhando a Terra em um mundo de gelo e neve. Nesse ponto, as pessoas começariam a perceber a gravidade do problema e tentariam construir abrigos subterrâneos. Uma semana após o desaparecimento da água do mar, toda a estrutura do fundo do oceano passaria por mudanças sem precedentes, tornando-se cada vez mais instável. Muitos vulcões submarinos começariam a entrar em erupção sucessivamente. Um mês após o desaparecimento da água do mar, a Terra enfrentaria uma seca extrema. Muitas plantas e culturas começariam a morrer, e os níveis de água em rios e lagos diminuiriam drasticamente. A partir desse ponto, nunca mais choveria novamente. 3 meses após o desaparecimento da água do mar, como 88% do oxigênio produzido pela fotossíntese vem das algas, a morte das algas significaria uma diminuição drástica no oxigênio atmosférico e um aumento correspondente nos níveis de dióxido de carbono. Devido à falta contínua de água e oxigênio, mais de 80% das formas de vida seriam extintas. 6 meses após o desaparecimento da água do mar, os piores medos da humanidade se tornariam realidade. Ondas de calor consecutivas acabariam por incendiar a vegetação morta e as florestas. Incêndios florestais em grande escala liberariam ainda mais dióxido de carbono, causando um aumento de 30 graus Celsius na temperatura média da Terra e desencadeando um efeito estufa severo. No entanto, a humanidade já não teria mais recursos para extinguir os incêndios, pois os recursos de água doce na Terra estariam quase esgotados. Um ano após o desaparecimento da água do mar, o teor de dióxido de carbono na atmosfera atingiria mais de 80% e as temperaturas chegariam a 100 graus Celsius. Mais de 99% de todas as formas de vida estariam extintas, restando apenas algumas bactérias e micro-organismos lutando para sobreviver. Nos anos seguintes, a Terra se tornaria um planeta árido e desolado, semelhante a Vênus. Segundo pesquisas científicas, Vênus pode ter tido oceanos e vida, mas por algum motivo desconhecido, possivelmente devido à sua proximidade com o Sol, a água evaporou rapidamente, levando a um aumento do dióxido de carbono e a um efeito estufa descontrolado. Isso pode ter causado o desaparecimento da última gota de água de Vênus há 700 milhões de anos, levando consigo toda a vida. Isso mostra o quão crucial é o oceano para a evolução da vida. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra primitiva acabara de se formar na nebulosa solar. Naquela época não havia oceanos ou atmosfera, apenas magma fluindo e meteoros caindo, tornando impossível a evolução da vida. Por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, à medida que o ambiente geológico da Terra se estabilizava e as temperaturas da superfície começavam a diminuir, o vapor de água começou a se condensar e a se formar. Lentamente, esse vapor formou nuvens e começou a produzir chuva. Após uma chuva torrencial que durou milhões de anos, os oceanos primitivos se formaram e a vida primitiva nasceu. Não é exagero dizer que o oceano não apenas deu origem à vida, mas também é o sistema de controle de temperatura mais poderoso do mundo. Os oceanos absorvem a maior parte do calor da radiação solar e o distribuem uniformemente pelo globo através das correntes oceânicas, garantindo o equilíbrio da temperatura global. Sem o oceano, a vida na Terra não teria sido possível. No entanto, é lamentável que hoje em dia estejamos destruindo cada vez mais o oceano. A pesca excessiva e a exploração desmedida estão ameaçando seriamente os oceanos. Dados confiáveis mostram que as atividades humanas levaram ao desaparecimento da maioria dos recifes de corais e à extinção de mais de 50% das espécies marinhas entre 1970 e 2012. Uma vez que o ecossistema marinho colapse, a humanidade pode não sobreviver por muito tempo. Agora os sinais de alerta estão soando. Para o bem dos nossos descendentes e para o futuro da humanidade, por favor, protejam os nossos oceanos, que estão cada vez mais frágeis. Este é o canal Fusão Científica. Inscreva-se para explorar as curiosidades e descobertas desse vasto mundo.